Boa noite, pessoal, tudo bom? Que sofrido a gente não poder estar junto, né? Que pena, mas não tem problema, vocês fiquem tranquilos. A gente vai começar a trabalhar à distância e eu vou deixar esses vídeos no YouTube para vocês, porque como tem muita gente fazendo epistemologia, tem tipo 250 pessoas fazendo epistemologia, eu achei que não ia dar certo a gente fazer por videoconferência. Então, eu vou fazer esses vídeos, vou deixar no YouTube, vocês acessam quando vocês quiserem, tá bom? A gente vai fazer da seguinte forma, eu vou começar do começo, porque tem gente que acabou de entrar, tem turmas que acabaram de ser configuradas, nas quais a gente está começando ainda o que é psicologia do Georges Canguilhem. Depois desse texto, eu vou fazer um outro vídeo tentando conversar um pouco com vocês sobre o mito de Descartes e logo depois sobre o texto do Schultz, A Nova Psicologia, tá bom? Então eu vou fazer 3 e aí vocês veem o que compete a vocês, também serve para ser um guiazinho de estudo e a gente começa daí. Beleza? Vamos começar. Ok, então vamos começar de novo. Esse negócio não vai acabar nunca. Ok, o que é a psicologia? Muito bom. Obviamente, esse é um texto que dá susto nos alunos de primeiro semestre de psicologia. Por quê? Porque primeiro que é um texto muito difícil de se localizar, é um texto onde ele fala muitas coisas, aparentemente coisas contraditórias. Então, algumas notas preliminares para a gente conseguir ler o texto tranquilamente. Algumas coisas que eu vou dizer vão ser repeteco para o pessoal que já teve essa aula, mas é que como tem gente começando agora, eu vou ter que dizer elas de novo, tá? Então, primeira nota é o seguinte, quando a gente estuda na escola, a gente é dado, geralmente, apostilas. Apostilas são, assim, calhamaços de fatos e informações que a gente não sabe de onde veio e não sabe por que a gente está recebendo aquela informação e não alguma outra informação. Então, o que a gente aprende a fazer na escola é aceitar que aquilo está sendo dito e que aquilo precisa ser repetido para um professor que vai ver quão bem se repetiu aquilo. Muito bem. Essa é a estrutura do discurso pedagógico clássico. Mas veja, na faculdade, na universidade e especificamente nas universidades assim de mais alto calibre, a gente não tem o luxo de formar pessoas que estão repetindo coisas que a gente pediu para elas repetirem. A gente precisa de gente que seja capaz de formular os pensamentos por si mesmo, de discutir, de criticar, de debater e assim por diante. Para isso, a gente oferece para vocês textos de cientistas e não de pedagogos. E o caso do Georges Canguilhem é exatamente o caso de um desses cientistas. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, veja, ele não está pretendendo em nenhum momento que o que ele está passando é uma informação. Ele está ocupando uma posição, ele está reivindicando uma ideia que ele tem sobre como as coisas são ou como as coisas deveriam ser. E inclusive, nesse texto é ainda mais complicado porque ele está comentando sobre os trabalhos de terceiros. Então ele não só está falando de uma coisa que ele acha que é a posição dele, mas ele está falando da posição dele em relação à posição de um outro. Então, a gente pode ficar confuso enquanto lê o texto e pensar assim, tá, mas o que eu devia anotar aqui? O que eu devia saber? O que eu devia colocar para a prova? Como é que eu faço? Veja, não é uma questão do que colocar para a prova e não é uma questão do que anotar, é uma questão de experimentar o percurso que ele está fazendo e experimentar um pouco essa experiência dessa dispersão, dessas contradições, desses muitos campos possíveis que ele descreve como sendo concepções históricas do psicológico, certo? Muito bem, então, tô dando essa nota para deixar claro assim para vocês que não é para você conseguir entender a coisinha que ele quis dizer. Ele está justamente desdizendo, quer dizer, ele está justamente colocando em questão, ele está justamente criticando ou perguntando alguma coisa. Então, a gente vai pegar o hábito de, em vez de
procurar o que ele quis dizer, a gente experimenta o que ele está sugerindo e vê aonde que as perguntas que ele está perguntando nos levam. A gente tenta ir junto, tá bom? Primeira nota, certo? Certo. Segunda nota. No texto, ele faz referência a vários tipos de psicologia. Ele fala da psicologia como ciência natural, como psicologia como ciência do sentido interno, do sentido externo, do sentido íntimo e assim por diante. Ou seja, ele vai inventando umas categorias que ele inventa na hora, ele inventa como parte do desenvolvimento do texto, tá? Eu quero que vocês percebam o fato de que ele não agrupa os pensadores, que ele agrupa nesses capítulos, nesses subcapítulos, cronologicamente. Porque isso é importante porque sugere pra gente a ideia de que a ciência não evolui cronologicamente. Ou seja, a ciência não é um percurso em direção à verdade ou em direção à certeza. A ciência é uma batalha política, que nem qualquer outra, o que nem produziram os conhecimentos da igreja, que nem produziram os conhecimentos da idade clássica e assim por diante. Quer dizer, é um jeito de se posicionar politicamente, é um jeito de produzir sistemas de legitimação, é um jeito de determinar as formas de relação social, é um jeito de poder. O conhecimento é um jeito do poder funcionar. Então, a gente tem que sair da lógica de assim, tá, mas qual que é a resposta certa no fim? Entende? Porque não tem essa resposta. O que esse cara é, o Josh Canguilhem, é um historiador da ciência, ele é um filósofo da ciência. Então ele está pensando justamente nesses esquemas de pensamento, nesses esquemas de formulação do saber, nesses esquemas de construção do saber. Então, ele está pensando historicamente. Eu já cansei faz tanto tempo. Ele está pensando em termos de como é que esses conhecimentos díspares e às vezes assim separados por um milênio construíram certas concepções de sujeito, tá? E essa é a terceira nota, que é a última nota que eu vou dar, que é a seguinte. O que ele está sugerindo aqui, e a razão pela qual eu dei esse texto super difícil como primeiro texto para vocês, é que a concepção de sujeito não é nem automática e nem universal. Quer dizer, ela nem é simplesmente dada pela convivência, assim, automática, tipo assim, eu sei o que é um sujeito. Nem muito menos ela é a mesma, dependendo da época em que você está. O que ele está mostrando aqui pra gente é o seguinte: lugares diferentes e épocas diferentes e sujeitos diferentes concebem da categoria do sujeito ou da categoria do que é exatamente um ser humano completamente diferente. E pensar o objeto da psicologia é pensar um objeto que é historicamente determinado, ou seja, que muda dependendo da época na qual você está, na formação social na qual você está, das relações sociais nas quais você está, e assim por diante. Então, é uma sugestão muito profunda que ele está dando pra gente aqui, apesar de eu achar a pergunta, o que é a psicologia, um pouco injusta. E eu não vou ler o texto com vocês, mas eu queria dizer por que eu acho a pergunta, o que é a psicologia, injusta, e eu vou deixar por aqui por enquanto e continuar talvez num próximo vídeo. E a razão pela qual eu acho a pergunta, o que é a psicologia, injusta, é por causa do seguinte. Veja, o Canguilhem é um filósofo de formação. Então, ele está muito preocupado com as questões típicas da filosofia responder. Perguntas, por exemplo, de essência. Perguntas, por exemplo, de qual que é a categoria de alguma coisa e assim por diante. Muito bem, o problema é que a pergunta o que é a psicologia é equívoca. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ela esconde uma confusão. Ela é equívoca, essa pergunta. E eu vou dizer por quê. A psicologia, vocês podem imaginar, vocês podem começar a pensar, é duas coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Duas coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Por um lado, ela é uma política, uma disciplina, uma posição institucional,
uma formação profissional e assim por diante. Então, por exemplo, tem leis que regem a operação dos psicólogos, tem cursos de graduação e pós-graduação de psicologia e assim por diante. Então, ela tem toda uma situação no campo político, no campo institucional, tá? E por outro lado, uma segunda coisa muito diferente é que ela é vamos dizer, uma ciência ou um campo de produção de conhecimento. Duas coisas diferentes. Por que são duas coisas diferentes? Porque, por exemplo, a medicina, a medicina trabalha com ciências que não são exatamente a ciência da medicina, certo? Então ela trabalha, por exemplo, com a física, com a biologia, com a engenharia de produtos, com a bioquímica e assim por diante. Então, tem outras ciências da qual a medicina se vale para fazer funcionar. Então tem uma diferença entre o campo da política, da instituição, etc. e tal, e o campo da produção de conhecimento. São duas coisas que a gente pode separar para essa pergunta ficar mais fácil, mais clara, tá? Quando ele pergunta o que é a psicologia, ele faz uma confusão entre essas duas coisas, justamente. Porque, veja, do ponto de vista profissional, do ponto de vista institucional, realmente a psicologia é uma coisa só. Vocês vão ser todos psicólogos no final do curso, existem leis que regem os psicólogos e assim por diante. Entretanto, e essa parte é meio chocante, pode deixar alguns confusos, pode deixar alguns traumatizados, mas é verdade, que é o seguinte: entretanto, em termos de campo de conhecimento, a psicologia não é uma coisa só. Ou, vou dizer de outro jeito, não existe a psicologia. É cruel ouvir isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: ao longo do século XX, inúmeras disciplinas foram apropriadas por esse campo político, por esse campo profissional, por esse campo institucional. Diversos campos de conhecimento foram inscritos dentro desse campo profissional e hoje a gente estuda eles na faculdade de psicologia. Por exemplo, a psicanálise. Por exemplo, o comportamentalismo. Por exemplo, a Gestalt, o psicodrama, psicologia humanista, psicologia existencialista e assim por diante. Esses são campos de conhecimento, são campos de produção de conhecimento, são campos de pesquisa, são campos científicos. E, entretanto, a gente tem um problema sério que vai necessariamente ter que desmistificar muita coisa de como a ciência funciona para vocês, que é o seguinte: nenhum desses campos concorda com o outro em termos do que é o seu objeto de pesquisa. Isso complica muito a situação, entende? Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Vou continuar com o exemplo da medicina. Na medicina, os sujeitinhos se especializam, certo? Então eles terminam lá os 5, 6 anos de disciplinas que todo mundo faz as mesmas disciplinas, estuda as mesmas coisas, e aí cada um vai para um canto, né? Coração, olho, pé, sei lá o quê. Mas veja, essa divisão é feita por causa do que a gente podia chamar assim de tipo fôlego, certo? Tipo assim, não dá para estudar tudo, então cada um vai se especializar numa coisinha para ficar mais fácil. No caso da psicologia, os alunos também se dividem, vocês também vão se dividir em grupos. Entretanto, essa divisão não vai ser por causa de fôlego, não vai ser por causa de não dar tempo de estudar tudo. Não. Essa divisão vai ser por causa de objeto, porque a psicologia não tem um objeto. O ser humano não é um objeto. O ser não é um objeto. Cada abordagem desenvolveu o seu objeto na história dessa ciência. Então, por exemplo, o objeto da psicanálise é o inconsciente, é o conteúdo recalcado, é as manifestações do inconsciente, enfim, e assim por diante. O objeto do comportamentalismo é completamente diferente. Tem a ver com os comportamentos operantes, baseados nos esquemas de reforço e assim por diante. E a mesma coisa para as outras psicologias, humanistas, existencialistas e assim por diante. Cada uma tem o seu objeto, cada uma estuda a sua coisa. Então, não é como se vocês fossem médicos estudando todas as mesmas disciplinas e aí cada um vai estudar
um aspecto da coisa, entende? É mais como se vocês, ao longo da faculdade, decidissem com o que mais vocês se identificam e começassem a produzir o seu conhecimento a partir daí. Já é chocante o suficiente tudo isso, né? Aí o cara chega e me pergunta assim, eu tô prevendo as perguntas de vocês na minha cabeça, por isso que eu tô falando desse jeito. Aí o cara chega e me pergunta o seguinte, tá, Vitor, mas como é aquela ciência então, se cada um decide o seu? Não, não é que cada um decide o seu, não é que é subjetivo, não é que... nada disso. É o seguinte, a história do século XX é a história do desenvolvimento de certos campos que não conseguiram até hoje se combinar, se transformar num campo só. Então, pensar no inconsciente é necessariamente não prestar atenção em certas coisas que os comportamentalistas estariam prestando atenção, por exemplo. O objeto de cada ciência, de cada campo científico, é limitado, é reduzido. É assim que a gente faz ciência, com um objeto claro, com manifestações claras, e com um corpo de trabalho, né? Com a herança dos que vieram antes da gente. Então, não é que é relativo e não é que é subjetivo, não é isso. É que a psicologia produziu inúmeros objetos, ou cada abordagem psicológica produziu um objeto, e elas todas convivem no campo político do curso de psicologia. Então, se tem professores, por exemplo, mais interessados em psicanálise, ou mais interessados em comportamentalismo, ou mais interessados em humanismo, eles todos convivem muito bem na sala dos professores, para fazer projeto junto, para se ajudarem com os materiais de sala, etc e tal. Mas, teoricamente, eles não conseguem concordar em termos do objeto que eles estudam, entende? Então, enquanto um humanista vai olhar para um sujeito e ver uma coisa, o comportamentalista vai olhar para o mesmo sujeito e ver outra coisa. Eles estão produzindo objetos diferentes, eles estão produzindo objetos diferentes de pesquisa e objetos diferentes também de intervenção. Então, veja, eu estou falando tudo isso super rápido, não tem problema, depois a gente vai discutir a fundo essa questão. Mas o que eu queria sugerir é o seguinte, a pergunta que o Canguilhem faz, o que é a psicologia, é uma pergunta um pouco anacrônica. Por quê? Porque ele está buscando uma unidade conceitual, uma unidade lógica para a disciplina que ela simplesmente não tem e não precisa ter. Essa parte é assim, dura, porque ela coloca em questão o que a gente sabe sobre a ciência. Poxa, a ciência devia saber o que está fazendo. A ciência devia ter as coisas claras, a ciência devia ter decidido já. A gente abdicou de tanta coisa pela ciência, né? A gente confiou na ciência no século XX. E quando você pega esses caras, por exemplo, da Terra plana, que eu adoro esses caras, eu vivo falando dos caras da Terra plana. Quando você pega os caras da Terra plana, por exemplo, eles são um sintoma da quebra de confiança que a gente sofreu das instituições científicas, né? Tem uma paranoia que configura os caras da Terra plana, que é justamente a paranoia de alguém que sente que as instituições nos falharam, né? Muito bem, eu não quero que essa turma vire uma turma de terraplanistas, mas eu tô mesmo assim dizendo que a psicologia, ela não tem as coisas assim tão decididas, da mesma forma como a maioria das ciências humanas não tem. E quando eu quero dizer não tem as coisas assim tão decididas, eu não quero dizer que é tudo subjetivo, ou que é relativo, ou que a gente não sabe o que a gente está fazendo. Não. E muitos dos maiores desenvolvimentos do século XX foram justamente nas ciências humanas. A questão não é que o negócio não é sério, a questão não é que o negócio não é confiável. A gente entra num consultório, a gente se propõe a lidar com o sofrimento dos outros, não é por assim loucura. A questão é que a gente tem que começar a repensar as nossas concepções de senso comum do que qualifica uma ciência. Porque, ao longo do tempo, ao longo da medida do possível, eu vou mostrando bibliografia para vocês sobre isso. A gente não pode fazer psicologia da mesma forma que a gente faz química.
E a gente não pode fazer história da mesma forma que a gente faz física. A gente tem que pensar nas questões da objetividade, nas questões da confiança, da legitimidade de um conhecimento de uma forma um pouquinho mais profunda do que simplesmente dizer assim, a ciência sabe tudo, ou a ciência já decidiu o que é a verdade, ou a ciência, enfim, entendeu? A gente não pode nem jogar no lixo e falar que eles estão mentindo pra gente, as fotos da Terra redonda foram inventadas pela NASA, e a gente também não pode se render ao conhecimento científico como se ele fosse universal, eterno e perfeito. Quem constrói o conhecimento científico, da mesma forma que quem constrói o conhecimento religioso, conhecimento jornalístico, conhecimento artístico, são seres humanos. E porque a gente é ser humano, a gente é determinado pelas condições de uma certa época. E porque a gente é condicionado pelas condições de uma certa época, a gente tem a nossa visão limitada. A gente vê certas coisas e não vê outras. A gente vê de certos jeitos e não vê outros. A gente experimenta as coisas de certos jeitos e não de outros. Ama de certos jeitos e não de outros. Deseja de certos jeitos e não de outros. E mais importante aqui para vocês, sofre de certos jeitos e não de outros. A capacidade de reconhecer o sofrimento humano é uma característica importantíssima para um psicólogo. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas categorias científicas. A gente tem que ter muito cuidado com o jeito que a gente faz ciência. Porque vejam, a ciência, historicamente, já foi muito frequentemente usada justamente para silenciar as pessoas, ao invés de escutá-las. As craniometrias, as frenologias, os experimentos nazistas, são somente algumas das muitas histórias que a gente tem dessa objetividade científica fazendo os trabalhos dos fascismos, dos preconceitos, dos sistemas de escravidão, dos sistemas de dominação de gênero e assim por diante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa ciência objetiva, com essa ciência que sabe tudo, e ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado de não jogar isso no lixo. A gente tem que ter uma visão um pouco mais fina e complexa e histórica do que é ciência. E eu acho que essa é a coisa que o Canguilhem está provocando a gente a pensar nesse texto, tá bom? Então essas são só algumas notas para vocês terem uma facilidade maior com o texto, e eu vou continuar lançando. O próximo vai ser sobre o mito de Descartes, que algumas salas ainda estão no finalzinho do mito de Descartes, e aí depois a gente vai conversar sobre a questão da nova psicologia, da fisiologia, e aí a gente entra um pouco melhor nessa questão das ciências. Tá bom, gente? Vamos conversando, tá bom? Qualquer coisa entre no sistema e me mandem mensagens. Beijos, beijos, beijos.